você buscou ouvir ao Senhor nesse período de quarentena? E lógico que eu não estou dizendo para você, eu estou dizendo para todo mundo que está nos assistindo, para mim também. O que Deus me falou nessa quarentena foi que era uma grande tempestade, e numa tempestade existem duas coisas a fazer. Ou você arreia as velas para não furar a vela, ou você corre o risco de hastear as velas, de levantar as velas e poder ir mais longe com a força dos ventos. A tempestade é assim. Então, é um tempo de se inovar, é um tempo de estudar, é um tempo de buscar coisas novas, é um tempo de estudar, é um tempo de ouvir a voz de Deus. Foi um dos momentos que eu mais ouvi a voz de Deus na minha vida, porque é um momento de silêncio, é um momento onde a gente ficou trancado, né? Então, quem aproveitou e quem está aproveitando esse período para ouvir, vai ouvir o Senhor falar, porque o Senhor tem um plano para a vida da gente, para esse novo, né? E o plano de Deus é focado em pessoas, em seres humanos, porque o mundo não aguenta mais a forma como a gente se comporta, a forma como a gente come, a forma como a gente vive, a forma como a gente trata as pessoas. E com certeza o Senhor está trazendo algo para a vida da gente, para a gente poder ser diferente. Que a ideia de Deus é fazer com que a gente acorde, saia dessa situação que a gente estava e passe para uma situação onde a gente possa estar mais perto dele e fazendo a vontade dele. Então, é esse o processo, né? Entender a essência real, né, daquilo que a gente faz ou tem que fazer. Exatamente. Mas o cristão, ele faz muito barulho, ele fala muito, né? Ele é muito escandaloso. E Deus, ele vem num sussurro do vento da caverna, né? Lembro muito do profeta Elias. O Senhor vem no silêncio, vem ali, né? Ou, no final da tarde, né? No pôr do sol, na tranquilidade. A gente precisa se reencontrar com Deus de uma forma diferente, né? Para que a gente perceba, né? A gente retome a nossa natureza de perceber, de contemplar, nossa capacidade de contemplar. Quem não está saindo dessa quarentena com vontade de abraçar, quem não está saindo dessa quarentena com vontade de ver a lua, de ver as nuvens, de ver o sol se pôr, de ir na beira do mar, né? Quem consegue ir na beira-mar, ter acesso a uma praia, olhar o mar, né? Ou seja, tudo aquilo que não tinha valor nenhum antes para a gente, agora está tendo maior valor, porque a gente perdeu, a gente ficou aí 90 dias, mais de 90 dias dentro de casa e pensando em uma coisa só, né? Então está na hora de o povo de Deus agora olhar para Deus, para que a gente possa finalmente crescer, deixar de ser criança, como Paulo diz, e fazer coisa de gente grande, fazer coisa de adulto, se comportar como um adulto. Estava falando ontem na ministração do culto online a respeito do descanso, né? Eu estava falando sobre renovar as forças e estava dizendo que um dos princípios das forças é não abrir mão do descanso, que o descanso é necessário, né? E às vezes Deus força o nosso descanso, né? É verdade. Às vezes ele manda a gente parar. Ele vive orientando. Aí quando a gente chega a um ponto que ele fala assim, tá, não adianta falar, eu tenho que fazer alguma coisa, então ele força, né? E às vezes Deus força a gente parar para que a gente consiga fazer isso daí, né? Como você falou, às vezes a gente precisa de todo esse tempo parado para achar importante olhar um pôr do sol, né? Achar importante coisas assim tão maravilhosas que a gente tem a oportunidade de fazer e muitas vezes não faz, né? E eu estava Não dizendo faz. que o descanso de Deus no sétimo dia, é, a cada dia, né, da criação, no final do dia, Deus sempre olhava para aquilo que ele tinha feito no dia e falava, e viu Deus que era bom, né, que aquilo era bom. Ou seja, ele contemplava o seu trabalho do dia. Aí no sétimo dia, Deus para descansar. E esse descansar, na verdade, é parar para poder apreciar toda a sua criação, né? Para que ele Contemplar. possa contemplar aquilo que ele fez. Não adianta só ficar Verdade. trabalhando e não parar para contemplar o seu trabalho, né? Então,
eu acredito que Deus fez a gente parar esse tempo também para parar para analisar também, né? Fala assim, ó, para contemplar o teu trabalho, né? Porque só parando para contemplar o nosso trabalho, a gente consegue avaliar se é bom ou não, né? A cada final de dia, Deus olhava aquilo que ele tinha feito e ele dizia, e viu Deus que era bom. Se ele viu, foi porque ele parou para olhar o trabalho dele, né? E às vezes a gente está trabalhando tanto, a gente está correndo tanto, que a gente não tem parado para olhar se aquilo que a gente tem feito tem sido bom, né? É verdade. A capacidade de ver o que a gente está fazendo, de se autoavaliar. É... Eu tava conversando com um amigo aqui de ministério, que tem muito mais ano de campo que eu, mas a gente sempre faz uma mentoria mútua. E Uhum. ele estava muito angustiado ontem, dizendo: eu não estou fazendo nada, eu não sou relevante. E eu tenho um quadro no meu escritório. Eu peguei e comecei a perguntar para ele: o que é que você está fazendo hoje? E ele começou a dizer: não, eu cuido de 5 igrejas, eu cuido de uma escola, sou líder disso, tal, tal, tal. O cara faz um monte de coisa. E eu fui colocando no quadro. E eu disse: quantos membros tem cada igreja? Ele fez mais ou menos 200 e pouco. E ele cuida dos 5 pastores, ele é como se fosse um superintendente, um SD. E eu disse no final: olha só, o teu impacto direto é na vida de 5 pastores que você pastoreia, mas o seu impacto indireto é na vida de mais de 1.000 pessoas. O que Deus está fazendo com você é isso, cara. E ele disse: eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca vi isso assim escrito num quadro, né? E eu adoro estatística, né? Eu adoro estatística e eu estou sempre anotando e vendo. Por exemplo, eu sempre estou vendo o impacto direto, o impacto indireto, porque eu gosto de contemplar o que Deus está fazendo. Então, eu estou construindo uma escola para 400 crianças. O impacto indireto na vida dessas crianças vai ser muito mais de 10.000 pessoas. Entendeu? Então, é um impacto muito grande que Deus, para que a gente possa. Eu não estou falando daqui para a gente ficar olhando para números, que eu sei que o Senhor, ele salvaria, ele deixaria 99 para salvar uma, a gente sabe que a matemática de Deus é meio confusa, mas a gente precisa olhar e contemplar isso que você está dizendo, olhar e dizer: caramba, Deus está fazendo a obra dele, Deus está fazendo. A gente não subestimar a capacidade de uma pessoa, né, da gente o nosso tempo na vida de uma pessoa, né? E até lembrei do caso de Barnabé, que investiu a sua vida, o seu tempo na vida do apóstolo Paulo, e Paulo se tornou esse absurdo que foi, né? Um dos maiores evangelistas do tempo dele, um cara que foi até o fim do mundo evangelizando e plantando igrejas. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para voltar a contemplar, voltar a olhar para aquilo que Deus faz, está fazendo nas nossas vidas, e através das nossas vidas a gente se sente parte do projeto de Deus. Amém. Amém. Outro caso assim que eu vejo semelhança também é o caso de Filipe, né? Deus pega Filipe e fala assim: sai daí. Ele estava ali no auge, né? Pregando para muita gente. Deus fala: ó, você vai sair daí, você vai para um caminho e vai para lá. Ele nem deu muitos detalhes, né? Ele simplesmente falou: vai para aquele caminho. E Felipe foi. E lá ele encontra um eunuco, né? E aí ele vai pregar para o eunuco. E muitos diriam assim: eu não acredito que me tirou daquele lugar bom, onde eu tinha muita gente para falar, muita gente para pregar, para vir aqui pregar para um cara, né? E só que Felipe prega para aquele eunuco ele recebe mesmo a palavra ali através da vida de Felipe. E só que o mais incrível é o seguinte: a gente não sabe o impacto disso depois, né? Então existem sementes que nós vamos plantar que nós não vamos ver a árvore depois, né? Tu estás falando do etíope, não é isso? Isso. Tu sabes que a Etiópia é o único país da África que não foi colonizado. E é o único país da África que fala a língua local. Tem língua local como oficial, não tem uma língua estrangeira como oficial. E eles se orgulham de dizer que ele foi o primeiro país da África a ser evangelizado por Deus.
E a gente pode acreditar que essa evangelização foi através do eunuco, né? Porque não foi Não, uma evangelização e é isso que eles estrangeira, tem que acreditam, ter com sido por certeza. alguém deles. É isso, e eles acreditam nisso, exatamente. Então, olha o impacto daquela pregação, olha o impacto daquela pregação de Felipe. Imagino que Felipe não tinha ideia do que ele estava fazendo, né? Ele estava simplesmente obedecendo uma ordem de Deus, mas ele não tinha ideia do impacto que aquela obediência dele geraria no futuro. Exatamente, exatamente. Amém. Deixa eu ver aqui. Tudo é um aprendizado. Temos que crer no melhor de Deus em nossas vidas. Angelino, vulgo alemão. O Angelino está aí com a gente. Quem mais está aí com a gente? Mariusa, Fernando está aí. Tem o pessoal aí que o Carlinhos já citou, Isabel. Quem mais, gente? Se você está aí, comenta aí para a Josi, está aí. Edi, minha mãe, Carlinhos, está aí. Um abraço aí. Como é o nome dela? Edilane, Idi. Ide por todo mundo, dona Ide. Eu fiz um trocadilho aqui. Imagina quantas vezes ela já ouviu isso. Meu Deus do céu, coitada. Marcela também está aí com a gente. Deus abençoe a todos aí. Amém. Olha lá, o Newton que você já citou, falou, ó, Felipe fez a diferença. Mas eu acho que é isso, né, Carlinhos? É ouvir a voz de Deus, como você estava dizendo. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Deus vai nos dar, Isso. muitas vezes, direcionamentos que a gente não vai fazer ideia do que Deus está querendo com aquilo ali, mas olha o resultado de simplesmente ouvir, ir lá e obedecer. Isso, isso. A gente pode ganhar uma nação inteira, né? E é bem isso que a gente está querendo, né? Vamos fazer o seguinte, então, vamos aproveitar o pessoal que está aí dentro, vamos orar e pedir para você falar aí para nós, ministrar a gente aí, Carlinhos, ok? Você ora? Ou... Eu oro. Vamos orar. Okay. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada vida, Senhor Deus, que está aqui conosco nessa noite, ó Pai, orar pela vida do Carlinhos, ó Pai, por todos os projetos que são seus, ó Deus, que o Senhor colocou sobre a vida do Carlinhos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida dele, e eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos ministrar, que o Senhor possa continuar nos ensinando, ó Pai, através da Tua palavra e através da experiência, Senhor Deus, do Teu Filho, ó Pai, ali na missão, Senhor Deus, ali executando, ó Pai, o teu chamado, Senhor Deus, o ministério que o Senhor colocou sobre a vida dele. Fala conosco, Senhor Deus, ministra as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, meu querido. Pode ministrar, eu faço o quê? Eu deixo, aí, você vai perguntando, eu vou interagindo, só para... Não. Deixa eu falar, eu vou embora. Pode falar um pouco aí dentro do tema, e daí a gente vai aqui, se surgindo perguntas aqui do pessoal, a gente já vai vendo, interagindo junto com o pessoal. Senão eu também tenho aqui alguns gatilhos aqui também. Então, vá perguntando, que aí você me ajuda a me... que vai Beleza, construindo então aqui junto. Tá, joia. Eu já vou começar aqui com uma pergunta do meu filho, tá? O Nicolas, ele perguntou o seguinte: Carlinhos, qual foi a maior diferença que você sentiu do Brasil e do Senegal? Boa pergunta. Quando a gente chega num país que não é o nosso, ou numa cidade que não é a nossa, ou num lugar que não é o nosso, a primeira coisa que a gente vai é perceber as diferenças, né? E a gente precisa se policiar para que a gente não ache que seja errado. Está errado, é feio, é ruim. É muito normal, e a gente estuda isso antes de vir, né? Que é o etnocentrismo, é você achar que a outra cultura é inferior à sua,
mas quando você chega, você sofre o choque, uma coisa que a gente chama de choque cultural. Então a gente chega no lugar, o lugar tem um cheiro, o lugar tem um vento, o lugar tem um jeito, o lugar tem cor, as pessoas têm cor diferente, as pessoas têm língua diferente, o lugar fala, assim, tem um jeito diferente de falar, mas existem coisas que você é muito mais próximo da sua cultura. Então, eu sou do Recife, e o Recife, como o Nordeste, é um lugar é um lugar onde tem é muito mais próximo da África, da cultura africana, a gente sabe disso. Então, em algumas coisas eu fui beneficiado. Por quê? Porque eu tive acesso a religiões de cultura de raiz, de matriz africana. Então, tudo isso me ajudava a compreender a cultura local, a religião local, os tambores, por exemplo. Então, quando eu cheguei, eu já sabia tocar tambor, esses tambores de djembe, o tambor africano. Isso me ajudou bastante, me ajudou a me introduzir na cultura. A comida também. No Nordeste a gente come com pimenta, então eu comi com pimenta, foi muito legal a interação com a comida deliciosa, mas as pessoas sofrem muito com pimenta quando chegam aqui, né? Sobretudo quem vem mais do sul e do sudeste, que não come tão apimentado. Aprender uma língua foi muito difícil para mim, porque aqui quando a gente chega, a língua oficial é a língua francesa, que fala na rua. Mas tem uma outra língua, que é o Wolof, que é uma língua que é daqui do Senegal. A língua francesa é a língua da colonização, né? O Senegal foi um país de colônia francesa. Mas eu tinha que aprender o francês e depois o Wolof. E como um bom brasileiro, eu tinha um português muito ruim, que a gente só descobre que tem um português muito ruim quando a gente vai aprender uma outra língua, porque você vai ter que encarar a gramática dessa língua, e a base da gramática para o aprendizado dessa língua é a sua gramática. Então eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. E eu lembro de um episódio que me marcou bastante, e esse episódio eu sempre conto para novos missionários que estão chegando, para ter paciência e tal. Foi um momento que eu estava desesperado. A minha mulher falava já inglês, falava francês, e fala muito bem português, então ela estava muito na minha frente. Com certeza ela teve outros desafios, mas não era o desafio dela a língua. E eu saí na rua, meio assim, dizendo, meu Deus do céu, eu não vou aprender essa língua. O francês é uma língua muito chata, muito cheia de coisinha, muito cheia de exceção. Você vê que a dicção, a forma como se fala, é muito diferente da nossa língua portuguesa. Mas eu disse, eu não vou conseguir, Deus. Ai, meu pai do céu, é muito ruim, é muito difícil. E quando eu saí na rua, tinha uma carroça com um cavalo e um homem. E esse homem estava pegando lixo, estava pegando uma coisa assim, um lixo na rua para botar em cima da carroça para levar para algum lugar. E eu, quando olhei para esse homem, veio um carro e começou a buzinar para a carroça sair. E o homem olhou para o cavalo e disse para o cavalo, arrière. Arrière vá para trás. É como se fosse a ré, né? Ir para trás. Ele fazia arrière, o cavalo ia para trás. Eu olhei para Deus e disse, meu Deus, o cavalo entende francês e eu não entendo francês. Não é possível, meu Senhor. E eu comecei a orar, eu quase choro. E foi daí naquele momento que o Senhor enviou para mim um etíope, inclusive, um etíope, um amigo meu etíope. Conheci ele, esse homem era ateu, e ele começou a me questionar acerca do cristianismo, do que era Jesus. Ele não acreditava. E só que ele era professor de francês, ensinava francês muito bem. E aí ele começou a me ensinar francês para que eu pudesse explicar para ele a minha fé. E foi uma delícia, porque ele é de origem etíope, mas ele viveu na Bélgica, então ele tem um francês mais harmonioso, muito bonito. E eu tive a chance de aprender um francês e acaba que eu peguei um pouco do sotaque dele. Porque é assim, quando você aprende uma língua, você pega o sotaque da pessoa que você aprendeu ou do grupo que você conviveu. E hoje, graças a Deus, eu estou falando francês, eu prego, eu ensino em francês. E foi aí que Deus ele me fez ver naquela situação, me fez assim pedir a ele, clamar pela ajuda dele. Mas foi assim a situação mais difícil assim para mim foi o aprendizado da língua. Deixa eu te fazer uma pergunta.
A gente está, o tema de hoje principal é a imersão cultural, né? E eu acredito que a maior dificuldade seja justamente entender a cultura que você está entrando. Porque a gente vem de uma cultura, é lógico, como você disse, você teve uma vantagem por semelhanças, né, culturais do Nordeste e da África, né? Mas a gente tem uma dificuldade porque a gente nasce dentro de uma cultura, ou seja, a gente é enculturado naquilo que a gente já é pré-existente, né, na nossa vida, no nosso círculo, e de repente a gente é colocado numa cultura diferente, né? A nossa primeira intenção é tentar transformar aquela cultura na cultura que eu já tenho, né? Como que funciona isso daí? Ou seja, sair de dentro de uma cultura, por mais que existam semelhanças, também existem várias diferenças, né? E como é que é isso aí? Entrar dentro de uma nova cultura e aí como que funciona isso aí? Porque assim, uma coisa que a gente aprende principalmente com Paulo, que você já até citou Paulo, é que Paulo, até por ter sido o primeiro cristão missionário, né? Viajou por várias culturas diferentes, a gente aprende ali que Paulo, antes de sair evangelizando, primeiro ele tinha aquele cuidado de aprender a cultura de onde ele estava sendo inserido, de onde ele estava entrando. Então, ele primeiro queria conhecer as pessoas, ver como é que as pessoas agiam, como que elas lidavam com as coisas, para que ele pudesse imergir dentro da cultura delas, né? Então, até famoso texto de Paulo, né? Fiz-me de tudo com todos, a fim de ganhar alguns, né? A fim de ganhar alguns poucos. Então, é mais ou menos dentro disso daí. Você se baseia assim, mais ou menos nessa questão de Paulo, assim. Primeiro eu preciso entrar numa cultura, conhecer essa cultura, até para que eu possa conhecer e respeitá-la antes de eu tentar inserir alguma coisa nova para eles. Isso é uma pergunta muito interessante, porque isso nos ajudaria muito se a gente aprendesse no Brasil, principalmente. Porque muitas das vezes, quem tem acesso a esse material de cultura é quem viaja para fora e quem vai fazer missões, ou vai trabalhar, ou vai viver em um contexto cultural diferente do seu. Mas a gente tem pouco sucesso na evangelização no Brasil por falta de não ter acesso a esses documentos, não ter acesso a esse conhecimento. E faz com que a gente acredite, por exemplo, que no Recife, como sendo o Brasil, é a mesma coisa do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo. E a gente sabe que não é. Existem culturas diferentes, existem preconceitos entre região, existem colônias diferentes, né? No sul a gente tem polonesa, japonesa, alemã, a gente tem italiana em São Paulo, a gente tem africana no Nordeste, a gente tem portuguesa, a gente tem espanhol, ou seja, o Brasil é um lugar muito misturado. Muitas vezes a gente subestima isso. Então, quando você sai de um contexto e vem para um contexto como eu estou agora, você se prepara muito mais. Mas ainda é um grande desafio para os brasileiros que vêm para a África, que vêm para a Ásia, que vêm para sair do Brasil. Por quê? Porque o brasileiro ele é muito etnocêntrico. Ele quer transformar os lugares no lugar dele. Então, a igreja ela sofre isso no decorrer do seu nascimento. A igreja ela nasce, né, lá em Jerusalém, com os apóstolos, e ela vai subindo, ela se envolve, ela vira o catolicismo, ela se envolve com os romanos, ela vai para a Europa, reforma protestante, vai para as Américas e chega na América Latina, só o bagaço. Por quê? Porque a igreja ela foi sofrendo mutação, e hoje a gente está muito distante daquilo que Jesus nos ensinou. Estou falando no sentido de cultura mesmo, porque foi se criando culturas em cima de culturas. E essas culturas foram virando verdades. Por exemplo, a gente tem um formato hoje que não era um formato que a gente tinha na nossa Bíblia, como os apóstolos se reuniam, como Jesus se reuniam com os 12. Por quê? Porque a gente recebeu dos Estados Unidos, recebeu dos suecos, recebeu
do resto da Europa, e os europeus receberam isso da Europa Central, de Jerusalém, ou seja, a gente foi montando e se fazendo igreja. Com o decorrer do tempo, a gente chegou a esse modelo. Então, quando a gente chega num lugar como o Senegal, a gente precisa ter cuidado. Estou falando como o Senegal, porque o Senegal tem pouquíssimas igrejas. Então, a gente precisa fazer uma escolha. Foi uma escolha que eu fiz. Da onde é que eu vou beber? De que teologia eu vou beber hoje? Para eu desenvolver uma teologia local. Eu vou ler os livros norte-americanos, porque os brasileiros fizeram isso e não deu certo. A gente sabe disso. Porque hoje o Brasil tem um complexo de vira-lata muito grande, a gente tem uma teologia muito ruim, é muito ruim a nossa teologia. Por quê? Porque a gente se baseia na teologia dos norte-americanos, dos europeus. Só que nós somos brasileiros. Nós somos do maracatu, do frevo, da cultura indígena, nós somos da capoeira. A gente nasceu ouvindo esses ritmos, a gente nasceu vendo essas crenças, a gente veio de um catolicismo brasileiro, ou seja, tudo isso é a nossa raiz, é a nossa matriz de cultura e de religião. Só que a gente vive uma vida lendo livros estrangeiros, porque os brasileiros não escrevem, os brasileiros não desenvolvem uma teologia, para que a gente tenha uma teologia mais perto daquilo que é o Brasil, Então, chegando no Senegal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer a cultura esquecendo tudo aquilo que eu aprendi no Brasil, porque se eu pego a minha bagagem do Brasil, eu vou transformar o Senegal num pequeno Brasil. E aí eu estou fazendo mais uma vez uma colonização, como foi feito pelos franceses aqui. O que foi que os franceses fizeram? Vieram aqui, exploravam o povo, roubavam o povo e levavam o povo como escravos e trazia o cristianismo católico europeu e faziam com que as pessoas se convertessem à força. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho esse posicionamento, eu estou fazendo a mesma coisa. Mas qual é a vontade de Jesus? O que é que Jesus quer ver? E aí a gente vai falar um pouco da teologia na perspectiva africana, que é uma das coisas que eu tento construir, junto com os senegaleses, é uma teologia africana. Quem era Jesus? Jesus era um palestino, possivelmente de pele escura, como são e como eram os palestinos. Jesus, ele falava aramaico. Aramaico, a gente sabe que é uma língua de origem africana também. Jesus, existem personagens extremamente relevantes na Bíblia, africanos e africana, como a rainha de Sabá. A gente tem Jesus, né? Em um momento em que o imperador queria matar as crianças, Jesus veio se exiliar aqui no Egito, no continente africano. A gente tem Jesus que tinha uma vida e uma dinâmica muito parecida com a senegalesa, a forma de ensinar, a pedagogia, a metodologia, a forma de transmitir conhecimento através de histórias, através de parábolas. E quando eu chego aqui, e normalmente todo mundo chega com essa síndrome do Salvador, né? A gente veio para salvar, a gente veio para trazer Jesus. Né? Quem não diz isso? Eu estou trazendo Jesus. E a gente descobre que a gente não traz Jesus. Jesus não é limitado. Jesus não é a tiracolo. Jesus, ele está em todo lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como um vento que sopra e ninguém sabe a direção. E quando eu chego aqui, eu encontro Jesus. Só que eu encontro o Jesus daqui. O Jesus que quer se relacionar com o povo daqui. E Jesus, ele se adapta, ele se adequa à cultura. Eu não estou dizendo que Jesus ele se torna pecador como é que diz? E se conforma com a natureza humana pecadora. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Jesus Cristo, quando chega aqui, ele se transforma naquilo que o senegalês possa ter como compreensão de Deus. E aí eu preciso entender o Senegal para que eu possa transmitir, através da minha vida, das minhas ações, esse Jesus Cristo, que é muito mais africano do que latino-americano. Porque esteve aqui nesse continente, porque falava uma língua de origem africana, e porque a cultura dele tem muito mais a ver com esse local. Então, assim, a primeira luta nossa é se esvaziar. Isso é muito duro, isso é muito ruim.
Porque quando você chega numa igreja, chega num lugar, você quer logo, isso aqui não está certo, isso aqui não funciona, isso aqui não pode acontecer. E a gente tem essa mania de querer transformar as pessoas como os colonizadores fizeram quando chegaram aqui na África, como os portugueses fizeram quando chegaram aí no Brasil, querendo mudar a vida das pessoas, querendo trocar tudo, sacrificando vidas. E a gente precisa entender que quando Jesus chega num determinado lugar, não é assim que funciona. Se a gente vê quando Jesus chega em Gadara, Gadara era um lugar que se criava porcos, possivelmente não era um lugar de origem judaica, possivelmente não era um lugar adequado para Jesus colocar os pés, mas quando Jesus coloca o pé naquele lugar, os espíritos maus reconhecem a glória de Jesus e gritam o nome deles, Filho do Deus Altíssimo. A gente precisa entender que quando você é um homem ou uma mulher de Deus, quando você está com o Senhor Jesus Cristo, as pessoas vão ver em você a imagem de Deus, a imagem do Senhor Jesus, a luz de Deus sobre a sua vida. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é observar, é ouvir. E eu, como um bom brasileiro, eu não ouvia e eu não observava. Eu só falava. Porque brasileiro gosta de falar. Brasileiro fala tanto, meu Deus. É tanto que quando eu volto para o Brasil, eu tenho dificuldade com os brasileiros. Porque aqui no Senegal, quando o mais velho fala, quando o pastor fala, todo mundo para e ouve. Porque é assim que funciona. Mesmo se você discorda. Por exemplo, se eles me têm como pastor, como autoridade espiritual, e eu estou falando para homens de outras religiões, como o islamismo, eles param e eles me ouvem. Mesmo discordando. E eu lembro que o primeiro ano, quando eu fui no Brasil, 2 anos depois, eu fui até para o Paraná, fui me encontrar com o bispo João Carlos, me encontrei com o pessoal ali da igreja do Bacaxerim, fui para uma reunião, eu fiquei atacado, porque todo mundo fala, todo mundo se atropela. E eu disse, gente, deixa eu falar, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a gente aprendeu a falar muito. Só que quem caminha com Deus não fala muito, ouve muito. E foi uma das coisas que eu teve que desenvolver aqui, porque a gente precisa ouvir Deus. Deus é um guia. E por isso que a igreja, não só a igreja brasileira, mas a igreja no mundo, ela tem tido problemas para fazer a vontade de Deus. Porque a gente tem ouvido pouco o Senhor. Eu me pego hoje orando de boca fechada, no silêncio, porque eu não preciso falar com Deus. Deus conhece o meu coração. Eu preciso ouvir a voz de Deus, porque é Deus que vai dar o direcionamento à igreja dele. Então hoje está todo mundo brigando na internet, está todo mundo discutindo, está todo mundo gritando, fazendo barulho, mandando link. Eu recebo mais de 1000 vídeos por dia, mas pare e ouça a voz do seu pai. Pare e ouça a voz de Deus. Então, a primeira coisa para mim que foi muito difícil foi desenvolver a visão e a audição, que eram coisas que eu tinha perdido. Eu tinha perdido a capacidade de ouvir e de ver. E eu aprendi isso com o senegalês. Quando eu passei a ouvir, eu passei a ouvir mais o Senhor falar comigo. E quando o Senhor fala com você, minha gente, você vai ouvir e você vai fazer a vontade de Deus, exatamente a vontade de Deus. Então, no processo de imersão foram as primeiras coisas que eu tive que lutar contra mim mesmo. E depois, não fazer nada. O primeiro ano, 1 ano e meio da minha vida, eu só fiz aprender. Eu não fazia nada. Imagine, você que sai de um país, o Brasil, por mais que esteja vivendo problemas difíceis, o Brasil já foi a quarta economia mundial, se hoje deve ser a 8ª, 9ª economia, não sei a posição, mas é um país muito grande, muito rico, entendeu? Com muitas boas universidades e escolas. Quando você chega aqui no continente africano, a gente sabe que é um continente que sobretudo o Senegal, um país que está crescendo ainda, um país que sofreu muito com a colonização, um país que sofreu muito com as pessoas que vieram aqui roubar o país, saquear o país que está tentando crescer, e você vem com esse espírito de saber mais do que as pessoas. E o Senhor diz, cala a boca, você não sabe mais. Aprenda comigo, aprenda com o povo. Então, esse processo é um processo muito difícil, muito doloroso. Mas todo cristão, ele precisa passar por esse processo, assim como Paulo passou. Todo mundo fica dizendo, Paulo é um grande evangelista. Quanto tempo Paulo passou com Barnabé?
antes da primeira viagem missionária. 9 anos em um lugar, acho que 2, 3 anos em outro lugar, para se tornar um dos maiores evangelistas que já existiu, para se tornar o cara mais relevante em termos de escrita. Paulo, ele contribuiu muito para que a gente pudesse ser igreja hoje. Ou seja, a gente precisa ter um tempo de escuta, um tempo de observação. Então, esse processo de imersão, quando você chegar em um lugar, não dê opiniões. Quando você chegar no lugar, não tente ensinar nada, porque se quiser, pode atrapalhar a vontade de Deus para aquelas pessoas. Simplesmente viva com elas. A gente esqueceu esse conceito de empatia, de olhar para uma pessoa e se ver nela, e sentir a dor dela, e poder dizer, caramba, eu sou igual a ela. E a gente sempre vive olhando para as pessoas como se a gente fosse superior às pessoas. E não é isso a vontade de Deus, e nem é isso o exemplo que Jesus nos deu. Porque Jesus, ele deu exemplo de humildade. Ele perguntava, o que queres que eu faça? Jesus Cristo, ele chegava nos lugares, ele chegava e ele ouvia. Ele chegava e ele parava, ele priorizava pessoas. Então, se a gente seguisse o exemplo de Jesus, que segundo Paulo, né, abandonou, deixou a sua glória, desceu do seu trono, se transformou em homem, e mesmo sendo um homem era Deus, mas esteve entre nós como um homem, esperou na fila dos pecadores para ser batizado por João Batista, foi batizado por um homem de carne, foi para o deserto, passou 40 dias no deserto, escolheu 12 discípulos, os piores seres humanos da face da terra para caminhar com ele, transformou essas pessoas e fez dessas pessoas grandes líderes. Esse é o homem a quem a gente deve seguir. Então, esse homem, ele nos ensina a imergir, mas imergir dói, imergir tira o ar, imergir faz a gente não respirar, e não respirar é muito difícil. Mas é essa a vontade de Deus, que você possa, nesse momento, estar ouvindo e saber que você vai precisar desse conhecimento, de repente, no seu trabalho, para você levar a palavra para alguém. Porque você quer ensinar a pessoa, você quer pegar a Bíblia e enfiar na boca da pessoa. Você quer bater na pessoa, não ame essa pessoa. Esteja junto dessa pessoa, ouça ela, aprenda com ela. Porque Deus vai usar você para que ela possa conhecer Jesus Cristo. Mas você vai precisar se humilhar. Você vai precisar se tornar pequeno para que você passe pela brecha que Deus criou para você. A gente muitas vezes quer passar receita de bolo, né? A gente tem tudo pronto, a gente sabe tudo. Então, muitas vezes a gente quer dar uma resposta para a pessoa sem que a pessoa termine de falar. A gente quer completar frases, a gente quer completar pensamentos, e isso faz justamente com que a gente não respeite os pensamentos e os sentimentos da outra pessoa. Ou seja, a gente não imerge na vida da outra pessoa para a gente, de fato, entender o que a outra pessoa está pensando, está sentindo, e como a gente realmente pode ajudar a outra pessoa, né? Quando você fala em Cristo emergir, eu entendo bem o seguinte, que entenda você que está ouvindo, não significa que Cristo vai se adequar à vida das outras pessoas, mas, por exemplo, alguns exemplos que a gente pode dar. Cristo falava de pesca para pescadores, que era justamente para que os pescadores entendessem o que ele estava falando. Então ele precisa emergir dentro da cultura deles. O que o pescador entendia? Entendia de pescar, e muitas vezes era só o que ele entendia na vida, né? Era muitas vezes falar de plantio para semeadores, para aqueles que trabalhavam com agricultura. Muitas vezes falar de comércio para comerciantes, como ele falou da pérola preciosa, né? Como ele falou do tesouro, quando o comerciante acha uma pérola preciosa de grande valor, ele vai lá e vende tudo que tem e vai comprar ela. Ou seja, ele imerge na vida de cada pessoa, na cultura de cada pessoa, justamente para que a pessoa entenda aquela mensagem que ele precisa passar, né? E você estava falando de Paulo, né? Paulo, mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos aprendendo para que ele pudesse, de fato, desenvolver aquele trabalho magnífico que ele desenvolveu. Muitas pessoas acreditam que Paulo caiu, ficou cego, foi para outra cidade, lá a Ananias chega, ora por ele, as escamas dos olhos saem, ele volta a enxergar, e de lá ele saiu pregando, evangelizando e ganhando o mundo,
né? Muitas pessoas acreditam que foi assim, né? Rápido, as coisas simplesmente foram acontecendo, mas a gente precisa entender que tem que existir o aprendizado. Assim como os discípulos caminharam com Jesus e muitas vezes ainda andaram tropeçando, né? Assim Paulo também teve que lutar ali, teve que batalhar para poder aprender, né? Um exemplo que a gente tem de Pedro mesmo, e falando sobre cultura, né? Pedro não queria pregar para Cornélio, né? Deus falou, você vai lá pregar para Cornélio. Fala, eu não quero pregar para Cornélio. Por quê? Porque ele é de outra cultura, né? E eu entendo que o evangelho não é para eles, né? Então, Pedro teve que quebrar essa barreira cultural, né? Teve que quebrar essa barreira cultural para entender que o evangelho era para todos, independente da cultura, que ele teria que quebrar essa barreira cultural para poder desenvolver mesmo aquilo que Deus tinha como propósito, ganhar todo mundo, né? Ele falou, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, ou seja, já saiu da cultura, né? E até os confins da terra. E aí, meu querido, culturas e culturas e culturas, até você alcançar todos os confins da terra. Ô Carlinhos, tem uma pergunta aqui da Josi, eu parei aqui na pergunta dela. Inclusive, era dentro de algo que eu já queria conversar contigo, numa pesquisa rapidinha aqui que eu fiz, então eu não entendo muito bem, por isso mesmo eu já queria te perguntar. A pergunta da Josi é a seguinte: atualmente a África está totalmente evangelizada? Parece haver muitos missionários na África, ou falta? Bom, essa é a pergunta da Josi, tá? Aquilo que eu já estava pensando em falar contigo é o seguinte: primeiro, a África é muito grande, né? E a gente não pode tratar a África como um país. Na verdade, a África é um continente, né? Então são muitos países, muitas culturas e é uma imensidão, é gigantesca a África, né? E eu estava pesquisando sobre essa questão da religião na África e me corrija se a pesquisa ali tiver errada. Mas pelo que eu entendi é o seguinte: se a gente dividir a África pela metade, a parte de baixo parece ter um efetivo, uma evangelização alta, grande. A parte de baixo ali parece ter muitos cristãos, o cristianismo ser forte. E a parte de cima ser dominada pelo islamismo. É mais ou menos isso daí. Aí responde a questão, a pergunta, eu vou repetir a pergunta da Josi, tá? Aí você me fala aí se aquilo que eu comentei também, que eu pesquisei ali, tá certo. Vou repetir a pergunta dela. Atualmente a África está totalmente evangelizada? Parece haver muitos missionários na África. Eu acho até porque a gente ouve muito falar de missionários sendo enviados para a África, né? Isso é uma verdade? Tem muitos missionários na África ou falta missionários na África? Uma vez eu ouvi que tem, esse número eu não tenho certeza, mas eu ouvi que existem cerca de 30 mil missionários brasileiros na África, em África. Só que só a Nigéria tem mais de 200 mil habitantes, milhões de habitantes. A Nigéria, que é o país que ele deve ter o tamanho de Manaus, ou menor que Manaus. Tem mais de 200 milhões, a quantidade de gente que tem no Brasil, só a Nigéria. Só a Nigéria. Ou seja, existe essa visão do brasileiro em relação à África como um país, e é uma das coisas que a gente tem lutado muito para explicar que não é um país. A África é um grande continente. A África que a gente chama Maghreb, que é o chifre africano, que vem aqui da Mauritânia, que vai até o Egito, toda essa parte são partes mais desérticas, foram tomadas pelo islamismo em um determinado período da história, ok? A gente tem normalmente o povo desse lugar, dessa parte da África, é mais ou menos da tua cor, Ismar, entendeu? É um povo mais, não é muito branco, mas é moreno mais queimado. Você tem da Mauritânia para baixo, o povo é negro, que a gente chama África Negra, ok? Que é esse cinturão do meio que pega Senegal, Guiné-Bissau, Angola, vai até Etiópia, Eritreia, Moçambique.
E a gente tem a África do Sul, que é negra, mas tem muito branco porque foi colônia inglesa e muitos ingleses ficaram por lá e viveram por lá e hoje já tem sul-africano branco. Ou seja, existem lugares que foram tomados pelo islamismo, esses lugares são quase 100% muçulmanos. O Senegal tem cerca de 15 milhões de habitantes, 95% da população é islâmica. A Mauritânia, 100% é islâmica. O Marrocos, 100% é islâmico. A Líbia, o Egito é 100% islâmico. Ou seja, todos esses países que estão nesse processo todo é 100% islâmico. Eu não sei bem o número, mas eu arriscaria aí mais de 200 milhões mais ou menos 200 milhões a 200 e poucos milhões de habitantes, só nesse processo. Se a gente tem aqui na parte de cima da África, eu nem coloquei a Nigéria, a parte de baixo. Então, 30 mil missionários não são nada. Se você colocar aqui no Senegal, 30 mil, aqui no Senegal tem cerca de 1.500 missionários. Então, divida aqui 15 milhões, para quantificar mais fácil, por 1.500. Quantas pessoas você teria que evangelizar até o final para que você alcançasse um país? Ou seja, a gente tem sobre nossa responsabilidade mais ou menos cerca de 1.500 pessoas por missionário, não é isso? Isso eu estou falando 1.500 americano, brasileiro, canadense, gente de todas as nacionalidades. Então, na verdade, existe muito pouco, é quase zero. Como diz uma música brasileira, eu me sinto uma mãe encolhida. A gente é como se não tivesse nada. Quando você pega um balde de água e tem uma formiga dentro, você diz, meu irmão, não tem formiga aqui não tem nada. Porque é uma quantidade muito irrisória, é muito pouco. Na verdade, precisa ser enviado muito mais. Só do ano passado, 2019 para 2020, voltaram 10 famílias do voltar. E nenhuma família veio ocupar o lugar dessas 10 famílias. A gente tem uma quantidade muito grande de missionários voltando. Muito 50 e poucos milhões de evangélicos para 215 milhões de brasileiros. A gente tem 50 milhões de evangélicos e mais ou menos 100 milhões, 120 milhões de evangélicos juntos dariam para a qualidade do país. E o país, o que é que a gente vai fazer? A gente vai parar de evangelizar? A gente vai parar de pregar a palavra de Deus? Eu poderia dizer assim, que é muito mais pela fé do que por número mesmo. Porque a gente vive num país que não é a nossa religião, a religião é outra, e os desafios são muito grandes. Sobretudo para quem vive num lugar onde você não consegue muitas vezes ir na igreja. Em alguns lugares você seria preso por ter uma Bíblia. Perseguido e morto por ter uma opinião diferente em relação à religião local. Então, o continente africano, como o continente asiático, é um grande desafio para os países hoje que têm a maior parte da população cristã. Então, eu acho que o Brasil ainda é muito fraco no envio missionário, porque poderia enviar muito mais. Se você tem 50 milhões e você só tem 30 mil, quantos por cento desses 50 milhões estão no campo? Foi isso que Jesus Cristo ordenou. Mas só está indo 30 mil. Então, ainda o número é muito baixo. Muito, muito, muito baixo. E fora que esses 30 mil são divididos para o mundo todo. Então, tem gente na Oceania, tem gente na Ásia, tem gente na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte, na América Latina também. É muito pouco ainda. Então, na verdade, esse número de missionários é no mundo, não é na África. É no mundo. São pessoas que saíram do Brasil. Ah, sim. Entendi. Então, tratando assim, realmente nós estamos falando de um número muito pequeno mesmo. No começo eu estava achando que era o número de missionários na África. Não, e mesmo assim, se você tivesse esse número ainda de assim brasileiros seria pouco. É muito pouco. Imagine que você tivesse 30
Se vocês são 50 milhões e não resolve o problema, imagina 30 mil. Se 50 milhões de evangélicos não conseguem falar do amor de Deus no Brasil, 30 mil não ia resolver nunca. Uhum. E daí deixa eu te perguntar, dentro dessa divisão na África, tá? A gente sabe que, por exemplo, a gente vê missionários do Nordeste muitas vezes vindo mais para a região do Sul, assim como tem missionários do Sul indo mais para cima, para o Nordeste. Então, existe um envio mútuo, né? Tanto do Sul para cima quanto do Norte, Nordeste para baixo, certo? Uma missão dentro do próprio país. Pensando em África, tá? E até se a gente pensar no continente americano, né? A gente tem missionários brasileiros que vão para os Estados Unidos, assim como missionários americanos, norte-americanos que vêm para o Brasil. Isso acontece dentro do contexto africano? Missionários lá da África do Sul, da Angola, vão para cima e eles evangelizam dentro do próprio continente? É forte isso? Como que você vê? Não, é muito forte. Eu tenho amigos de trabalho que são congoleses, são da Costa do Marfim. É muito comum isso, muito comum. Sobretudo países que falam a mesma língua, né? Aqui a língua francesa, então vem muito gente do Congo, vem muita gente da Costa do Marfim, de Camarões. É muito comum você ver africanos trabalhando no continente, no próprio continente. É muito. Para mim, não sei se é você ou se sou eu. Se a minha recepção está fraca Não, ou se a tua internet... Mas tu ouviu o que eu disse? Isso acontece no continente africano, é muito comum acontecer, sim. Ah, que bom. A gente vê, dentro aqui da América Latina, existe um pouco de rixa entre os países e tal. Eu acredito que dentro da missão isso não aconteça tanto, porque a gente vê missionários brasileiros indo, por exemplo, Paraguai, Argentina e vice-versa. E existe, assim, entre países africanos, ou eles são bem... Na verdade, existe a gente está não aceitam bem, por exemplo, no Senegal. A turma não aceita muito bem. Por conta de problemas antigos de guerra, às vezes nem sabe a piada de argentino. Muita piada de. Eu fui no Paraná, vi o paranaense fazendo muita piada de quem mora no Rio Grande do Sul, né? E aí a gente nem sabe por que a gente faz isso, mas a gente faz e às vezes tem um preconceito, como aqui no Nordeste, muitas vezes o pessoal do Sudeste tem preconceito com o pessoal do Nordeste, o cara do Nordeste tem preconceito com o cara do Sudeste, mas a gente sabe que existem questões históricas por trás. A migração nordestina foi muito grande para São Paulo, isso gerou uma instabilidade econômica muito grande naquele período. A gente sabe que o Nordeste foi uma região do Brasil que não foi muito favorecida, seca, enfim, questões geográficas, questões políticas, faz com que a xenofobia ela cresça, porque um nordestino, um sulista, crente, eles não acreditam nisso, eles acreditam no reino de Deus e a gente serve a um só Deus. Mas isso acontece aqui também. Existe preconceito de um país para o outro, de um estado para o outro, às vezes de uma etnia com a outra. Isso acontece. Mas isso é comum nas regiões, tanto aqui como no Brasil. Tem aqui uma última pergunta minha. Gente, manda aqui nos comentários pra gente, tá? Eu tenho uma pergunta última minha aqui, Carlinhos.
comentando o que você falou, é triste ver essas realidades, né? Aceito, né? Que existe muitas vezes de uma região para outra, às vezes dentro do próprio país, às vezes de fora. Na verdade, é indiferente se é de cidade para cidade, de estado para estado, de país para país. Nós somos ensinados a respeitar o ser humano, o indivíduo, né? E se nós aprendermos a respeitarmos o ser humano, a amarmos, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós aprendermos a amar e se nós amamos, nós respeitamos, nós vamos conseguir aceitar melhor as diferenças e conseguir também, principalmente, fazer melhor aquilo que Deus nos pediu para fazer, né? E o que eu queria te perguntar é o seguinte: a janela 1040, você tá dentro dela? Tô. A janela 1040, ela começa aqui no Senegal, ela vai até o Marrocos, ela vai até a Palestina, ela desce e ela volta para aqui, para o Senegal. Para quem não entendeu o que eu falei, o que é janela 1040, Carlinhos? E eu tô te perguntando isso justamente, na verdade eu já sabia que você estava dentro da janela 1040. Resume para o pessoal que tá assistindo a gente o que é a janela 1040 e como é importante a gente entender isso daí. No mapa mundi, né? Você imaginar o mapa mundi quadrado aqui, a gente tem a Europa e a África embaixo, e a gente tem aqui a Ásia, a Oceania, aqui embaixo, né? A Austrália. Então, a janela 1040, ela começa no Senegal, ela vai até o Marrocos, ela cruza ali o Mediterrâneo, desce ali na Palestina, ali em Jerusalém, e volta para Senegal. Dentro desse quadrado estão todos os países que ainda não foram totalmente evangelizados e onde a maior parte das religiões predominam. Então, todos esses países se encontram nessa janela que a gente chama 10 por 40. 40 de altura e 10 de largura, né? Vira um retângulo assim. Se você digitar no Google 10, janela 1040 vai aparecer bem fácil. E você vai ver que todos esses países que estão aí dentro, você pode orar por cada país, porque nesses países são os países que praticamente 100% muçulmanos ou 100% de outras religiões. São países que ainda não foram totalmente evangelizados. E esses países, segundo alguns estudiosos da área de missiologia, são as prioridades para que se haja evangelização e envio de missionários. Ou seja, se existe uma área para ser orada, com certeza a gente pode focar nessa região. É uma região assim que precisa ser alcançada urgente, porque a falta é imensa, né, do evangelho nessa área. Né? E se a gente perguntar assim, se você gostaria de ser missionário aonde? Se você mostrar essa janela, com certeza vai ser onde o pessoal vai querer correr. Não é, Carlinhos? Que são os países mais fechados e onde chegam a 100%, né? O Senegal é 95% muçulmano, mas tem países que são 100% muçulmanos nessa janela. Se a gente estiver falando também de perseguição religiosa, estamos enquadrando bem também, né? Estamos enquadrando bem. Apesar que essa janela ela tá medindo os países que são hoje prioridades na evangelização, porque ela não enquadra alguns países que sofrem perseguição na Ásia, mas a maior prioridade não é uma janela de perseguição, não é. Uhum. Ela é uma janela de países que são entre 90% a 100% muçulmanos. Uhum. É que assim, eu digo assim, acaba por acontecer que nessa janela você vai encontrar países
justamente por não serem evangelizados, minimamente evangelizados, existe a perseguição religiosa, mas é claro que nós não estamos falando que essa é a janela da perseguição religiosa, até porque acredito até que os primeiros colocados não estariam nem nessa janela, né? Exatamente, exatamente. Então, fica aí a dica, pessoal. Vai ali no Google, se você digitar, como o Carlinhos falou, se você digitar ali janela 1040, digita assim, janela 10x40, tá? Você já vai, de cara, já vai te mostrar ali exatamente o mapa, qual é essa região, e se você quiser dar mais uma pesquisadinha ali, mas é o que o Carlinhos falou, tá? É ali onde se entende que precisamos focar mesmo as nossas orações e, é claro, as nossas ações, né? Não só orarmos, é claro que a oração é fundamental, mas também agirmos, né? Enviarmos pessoas ou recursos para aqueles que já estão sendo enviados. Acho que tem pergunta aqui, Carlinhos. Você perguntou, não são essas áreas que matam os missionários? Acho que está um pouquinho respondido, né, Carlinhos? Também acontece, né? Mas você pode explicar melhor para a gente. Porque em alguns países que não seja a da religião local. Então, pessoas são condenadas não só por serem cristãs, mas por confessar outra fé. Porque a lei daquele país não permite que você confesse a sua fé. Que você ande com a Bíblia ou com um livro que não seja o livro sagrado da religião local. Então é muito comum, quando pessoas, missionários são descobertos, eles serem presos ou mortos. Isso é muito comum acontecer nessa região. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Edilane, mas vocês podem evangelizar em qualquer lugar? Ou tem lugares que não se podem falar de Deus? Aí eu acho que é mais dentro do teu contexto aí. O que é que acontece? A estratégia, eu não vou dizer estratégia, que parece que a gente está preparando uma cilada, né, uma arapuca. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro fazer com que a gente, né, com a nossa ação, com as nossas ações. E essa é a maior estratégia de Jesus. A maior estratégia de Jesus é ele morrer no momento em que ele não poderia morrer. Ele poderia simplesmente falar e não ter morrido. Ele poderia ter se livrado daquela situação. Então, a estratégia nossa, a maior estratégia, a maior arma que a gente tem é o amor. É a gente amar as pessoas, é cuidar delas, estar juntos. E não impor a nossa religião e não impor a nossa fé. Isso vai parecer meio confuso para você. Isso vai parecer meio estranho para você. Talvez até herege para alguns. Mas, às vezes, a gente quer convencer as pessoas de que Jesus... Ninguém precisa convencer ninguém de uma coisa que é. Deus é bom. A gente não precisa gastar tempo conversando com a pessoa, dizendo, olha, Deus te ama, Deus é bom, Deus... Não precisa. A gente precisa ser Deus na vida dessa pessoa. Então, eu lembro que hoje, eu disse que eu comprei o arroz, né, para a gente fazer. E tem um rapaz que eu converso com ele. E ele se encontrou comigo no mercado onde eu estava comprando o arroz. E ele perguntou, por que você está comprando tanto arroz? Era muito arroz, né? Teve que levar num caminhãozinho. Aí eu disse, não, é que a gente está comprando porque a gente tem um projeto para distribuir para as famílias que estão passando necessidade. Aí ele disse, é verdade, você faz isso? Eu disse, Deus está fazendo a obra na vida das pessoas. Com certeza esse cara amanhã, ele vai lá no projeto para saber o que está acontecendo. Porque ele viu a ação de Deus na vida das pessoas. Então, eu acho que assim, a gente não precisa de estratégia para convencer a pessoa de uma coisa que é boa. Né? A gente simplesmente precisa
ser o Senhor na vida das pessoas. Então, quando a gente dá um curso de informática, a gente está construindo uma escola para 400 pessoas, 400 crianças, a gente está na rua, comprando comida, de máscara, ajudando as pessoas, fazendo uma coisa ou outra, as pessoas estão vendo isso. Eu vou contar uma história para vocês. Eu nunca contei essa história em canto nenhum. Mas eu estava com meu filho, Gabriel. Meu filho, ele tinha 16 anos, 15 anos e 16 anos. É o meu filho mais velho. Ele mora em Araucária. Ele é da igreja do Bacaxeri. E ele estava comigo, a gente foi na polícia para renovar o visto. E a mãe dele tinha acabado de vir do Brasil, a minha esposa, e trouxe a Havaiana para ele. Aí tem a Havaiana, né? Aí vocês conhecem a Havaiana. Que é uma sandália que a gente gosta muito lá no Nordeste. E quando Débora, a gente vem do Brasil, a gente traz a Havaiana, porque a Havaiana é a sandália do nosso país, a gente gosta. Inclusive eu tô aqui também. Tô aqui também, Havaiana. E meus filhos adoram Havaianas. E aí ele tava com a Havaiana dele nova no pé. E a gente foi pra polícia. Chegou na polícia, fez o documento, saindo da polícia. Quando sai da polícia, fica um monte de gente vendendo capinha de passaporte. Meu pai do céu. Os caras avançam em você. Você, não quero não. Mas chegou um cara e abordou meu filho assim do meu lado, pedindo esmola. E ele estava com o pé muito inchado, esse cara, porque ele, mendigo, andou muito com o pé inchado, descalço. E ele pediu esmola. E meu filho perguntou, o que é que ele está dizendo, pai? Ele falou em um Wolof. Ele disse, ele está pedindo esmola, filho. E aí o cara disse, me dê dinheiro para eu comprar uma sandália. Não tem aqueles 3 segundos que viram 1 hora, porque eu parei para pensar, o que é que eu faço por esse cara? Aí eu olhei pro meu pé, eu tava com um sapato novo. Novinho o sapato, tinha acabado de comprar. E eu não sou homem de 2 sapatos, eu tenho um sapato. Eu só compro um quando rasga. E não é porque não tem dinheiro, não, é porque eu tenho essa mania. Eu uso o sapato até rasgar. E eu tinha acabado de comprar um sapato novo. Aí eu olhei assim pro meu pé e eu olhei pro pé do cara. O pé do cara é desse tamanho, inchado, meu pé é pequenininho. Isso não vai entrar. Só que nesse meu pensamento, meu filho estava de joelhos calçando a sandália dele no pé do homem. E todo mundo na frente da polícia parou para olhar aquela cena. E a gente é branco aqui, né? Todo mundo é negro. Então a gente aparece rápido, né? Porque todo mundo tá olhando pra gente. A gente é estranho, né? Então, todo mundo parou assim e fez. Meu Deus do céu, o que é que esse garoto tá fazendo? Eu fiquei assim, como a gente diz, esbasbacado, né? Como diz no Brasil, sei lá. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que Gabriel tá fazendo? E o homem, não, eu não quero, não, você vai ficar descalço. O homem começou a chorar. Eu quase choro, emocionado em ver meu filho fazendo aquilo. E Gabriel voltou descalço para casa. E ele só ia até a Havaiana só na outra viagem para o Brasil. E é esse tipo de evangelização que Deus gosta. É a gente mostrar o poder dele através da ação, através do amor. E o meu filho de 14, 15 anos me ensinou isso naquele dia. Então, a gente vem para esse lugar, assim como você está aí na sua igreja, e eu acredito que o nosso desafio seja o mesmo. A gente está nessa vida para ser Jesus. Jesus nunca pôs o pé aqui no Senegal. Jesus nunca pôs o pé aí na sua igreja onde você está. Mas ele fez isso através de você. Então você precisa entender que quando você é embaixador, representante de Jesus Cristo, faz alguma coisa de errado, deixa de amar uma pessoa, deixa de compartilhar o pão, Jesus está deixando de fazer isso pela vida das pessoas. Quando você recebe alguém na sua igreja, você é grosseiro, você não é amoroso, você não é atento muitas vezes. Alguém que está entrando, talvez a pessoa esteja dando a última chance da vida dela, aquela ida na igreja no domingo. E você não recebe bem essa pessoa, você fica no seu banco lá, trancado.
Você é ambicioso para receber as coisas que Deus está dando para você, você não divide com ninguém. Você está fazendo com que Deus, Jesus Cristo, deixe de fazer a vida do outro. Porque você e eu, o canal de Deus na vida da pessoa. Gabriel, meu filho, criança, entendeu isso. A gente adulto precisa entender que a gente não está na África para evangelizar ninguém, convencer ninguém da palavra de Deus. A gente está aqui para ser essa palavra. A gente está aqui para ser o bom samaritano. A gente está aqui para ser Paulo, para ser Pedro. A gente está aqui para que as pessoas toquem na gente, sintam o poder de Deus, assim como a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus. A gente está aqui para colocar o deficiente pelo telhado das casas. A gente está aqui para que as pessoas vejam, através da vida da gente, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem que tanto fez e entregou a vida por nós. Não existe estratégia. Você pode ler milhões de livros. E eu não estou dizendo para você deixar de ler, não. Mas você pode ler todos os livros desse mundo. Se você não entendeu esse aqui, você não fez nada. Jesus está chamando você, não só aí na sua igreja, junto com o pastor Isnar, na sua comunidade, mas em qualquer lugar do mundo o desafio vai ser o mesmo. Porque não existe a diferença de um crente num contexto islâmico ou na África, para um crente aí onde você está. Talvez seja logística. Porque aqui eu preciso de dinheiro para pagar as contas, porque aqui eu não trabalho, eu tenho que trabalhar para o povo, eu tenho que dar aula de informática. Mas o desafio de falar do amor de Deus através das nossas ações é o mesmo desafio. É o mesmo desafio acordar de manhã cedo e dizer, Senhor, eis-me aqui. Nível para o Senhor. É o mesmo desafio que a gente tem de quando a gente sai na rua, alguma pessoa pede alguma coisa, a gente vai dividir o que a gente tem. É o mesmo desafio de pegar o telefone e ter que ligar para alguém e dizer, olha só, eu te amo. Eu estou aqui para lhe ajudar. Pegar um ônibus e ir no hospital visitar uma pessoa que está doente. É o mesmo desafio. Gente, pode acreditar. Quando a gente chega aqui no primeiro ano, a gente chega empolgado. No segundo ano, a gente está empolgado. Mas no terceiro ano, a gente já é daqui. Eu falo a língua daqui. Eu me comunico com as pessoas nem percebem que eu sou branco mais, né? As pessoas nem percebem que eu sou brasileiro porque eu estou misturado com esse povo. Mas são os mesmos desafios que a gente tem da gente deixar o Espírito Santo se manifestar na vida da gente e fazer com que a gente seja Jesus. O povo pode não gostar do seu pastor, o povo pode não gostar da sua religião, o povo pode não gostar do que o cristianismo ou do que os cristãos estão fazendo no Brasil, mas todos gostam de Jesus Cristo. Porque ele é bom, ele é santo, não fez nada de errado. Ele lutou contra as minorias, ele lutou, ele morreu, ele se entregou por mim e por você. Ele deu um bom exemplo. Então, toda vez que você for evangelizar alguém, não precisa criar estratégia. Seja Jesus Cristo. E como fazer, Carlinhos, para aprender sobre Jesus? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Jesus. E faça aquilo que ele está mandando. Porque essa é a melhor estratégia para se falar do amor de Deus. E a melhor estratégia para falar do amor de Deus para alguém é amando. E amar é o nosso grande desafio hoje. Os primeiros discípulos foram chamados cristãos lá em Atos 11, justamente porque eles agiam como Cristo agia, né? Cristão significa pequeno Cristo, né? Então, isso. Foram chamados de cristãos pela primeira vez porque as pessoas olharam para eles e viram neles a figura de Cristo, né? E é exatamente isso que Cristo espera de cada um de nós, que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo na gente. Né? Verdade. Jesus Cristo, é isso. Através das Essa é a melhor estratégia de evangelização. E se tem uma coisa que eu quero falar para você que está aí com a gente, que está ouvindo a gente, entenda, pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas, você não pertence a uma igreja, você não vai à igreja, você é a igreja. Quando a gente entender isso de uma vez por todas,
que nós somos a igreja, nós vamos entender que a igreja não tem endereço. Ela não tem endereço fixo. Ela está e ela existe aonde nós estivermos. A missão, quando nós entendermos isso, a missão vai existir e vai estar aonde quer que nós estejamos também. Se eu estiver em casa, a missão está acontecendo em casa. Se eu estiver na rua, a missão está acontecendo na rua. Se eu estiver no mercado, a missão está acontecendo no mercado. Como o Carlinhos falou, uma atitude minha pode chamar a atenção das pessoas que estão em volta. Se eu entender que eu não sou um crente quando eu me visto de crente e vou para a igreja. Eu sou um cristão em todos os lugares que eu estou. E uma atitude minha pode fazer a diferença para a vida de muitas e muitas pessoas, desde que eu entenda que a todo momento eu tenho a oportunidade de ser Cristo, de ser um pequeno Cristo, de ser um cristão. Né? Não por hábitos programados, como o Carlinhos falou, não é por estratégia, né? É por amor. Né? O filho do Carlinhos, ele não pensou, ele agiu. Ele simplesmente amou, foi o que o Carlinhos falou. Enquanto eu pensava, meu filho estava agindo. Né? Então, o amor, ele impulsiona, né, Carlinhos? Ele não faz a gente pensar, ele faz a gente agir. Não é isso? Exatamente. Exatamente. A gente não precisa de estratégias, a gente precisa encurtar essa relação com Deus. Quando você encurta esse espaço, né, que você tem entre você e Deus, vai usar você assim, ó, rápido. Enquanto eu pensava se o meu sapato cabia ou não no pé do homem, meu filho estava de joelhos calçando aquele homem. Então, o grande problema é que a sua religiosidade, a sua tentativa de transformar Deus em objeto, transformar Deus em alguém que está no trono distante de você, você perde tempo, você se afasta. Enquanto Jesus Cristo, como no caminho de Amaús, está aqui tentando convencer a gente de que ele é amigo, de que ele é companheiro de campo. Jesus é meu companheiro de campo. Jesus, ele acorda, ele dorme, ele come, ele sai nas ruas comigo todos os dias. Jesus é o nosso amigo verdadeiro, como diz a velha canção, eu acredito que do Asaf Borba. Jesus é o nosso amigo verdadeiro, ele está conosco. A gente precisa entender, gente, que eu acho que a gente está o tempo todo louvando a Jesus e colocando ele muito distante da gente. Mas não. Jesus é glorificado no nosso dia a dia. Jesus é glorificado quando alguém vê que em nome de Jesus eu estou amando. Jesus é glorificado quando a gente está sanando a fome de alguém. Jesus está aparecendo, sendo glorificado a partir do momento em que as pessoas olham para você e dizem assim, meu, vou embora. Será que os seus vizinhos dizem isso de você? Será que o povo do seu trabalho dizem isso de você? Ele não pode sair daqui. Não sai daqui, não volta. Você é necessário. Vocês lembram de Dorcas, que está lá no livro de Atos, que inclusive é o nome que deu o nome ao nosso projeto? Dorcas, ela fazia trabalho manual na comunidade. E quando ela morre, a turma vai atrás de Pedro, para Pedro ressuscitar Dorcas, porque Dorcas é essencial para a vida da comunidade. Não é porque Dorcas usava estratégica, não era porque Dorcas criava as arapucas santas para que as pessoas caíssem na graça de Deus. Não, Dorcas simplesmente era uma mulher boa, agradável, possivelmente conversava, dava gargalhada, se relacionava bem com os vizinhos, com as vizinhas. Gente, a Igreja de Cristo precisa cair na graça do povo. O povo crente é um povo chato, é um povo insuportável, é um povo que está mandando muito mais gente para o inferno do que para o céu. Você olha para uma pessoa e você diz, esse aí vai para o inferno, esse vai queimar no fogo do inferno, esse cara está em pecado, esse cara está errado.
Minha gente, não é tempo de julgamento, é tempo de salvação. Vocês estão confundindo as coisas. É tempo de olhar para o olho do pecador e dizer: meu amigo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje vai ter festa, meu amigo. E o cara está pensando: mas os pecados, Jesus, minha filha, esqueça, porque eu perdoo. Eu tenho capacidade de perdoar isso. Hoje mesmo, você vai entrar comigo abraçado no paraíso. É hora de olhar para as pessoas e empoderar elas, dizer para elas: você consegue, meu amigo. Você vai conseguir chegar. Acredita em mim, acredita em Deus. Está na hora, as pessoas estão querendo uma palavra. Uma palavra. Está na hora de levantar os pesquisas da nossa igreja. Pessoas que vão dizer: olha só, é tempo de amar, é tempo de esperança. Vamos embora, vamos conseguir. Eu lembro que quando eu dei a palavra para a minha classe de informática, de que a gente teve o primeiro caso do coronavírus aqui no Senegal, todos ficaram com medo, mas eu disse: em 2014 a gente venceu o Ebola e a gente vai vencer o coronavírus em nome de Jesus. Tinha até muçulmano no meio, mas todo mundo glorificou, porque eu disse: gente, a gente vai vencer, a gente é forte. A gente venceu o Ebola, a gente vai vencer o coronavírus. Ou seja, a gente, povo de Deus, precisa levantar a nossa voz como homens e mulheres que têm fé e que têm amor ao próximo. É o que Jesus quer da gente, minha gente. Chega dessa religiosidade crônica, esse negócio que engessou o nosso povo. Vamos para as ruas no momento para dividir o pão, para amar. Faça uma ligação se você não pode sair de casa. Seja agradável. Cadê o povo de Deus feliz? O povo de Deus contente, o povo de Deus que ri. Né? Eu sou missionário e quando eu faço uma piada na internet, as pessoas dizem: mas você é missionário, você era para ser mais sério. Eu disse: não, o povo de Deus brinca, minha gente. O povo de Deus sorri, o povo de Deus faz piada. É porque a gente tem um fogo dentro, algo que nos leva para cima, independente das circunstâncias que a gente vive. Nós somos seres iluminados, que o Senhor deu para a gente essa força, essa alegria de se alegrar com o povo, como Paulo dizia. A maior estratégia de evangelização hoje é a gente seguir a Jesus Cristo e ter Jesus como aliado. Essa é a verdade, meu pastor. E isso é independente de estar no país muçulmano, de estar no Senegal, de estar no Brasil, é em qualquer lugar. Aonde o povo de Deus colocar a planta dos pés, aquele lugar vai ser abençoado, porque a gente tem Deus. Amém. Jesus não perguntou pro ladrão o que ele tinha feito, na verdade, não perguntou o que ele tinha feito e não mandou ele fazer nenhum ritual e nem nada, né? Ele simplesmente disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E se muitas vezes as pessoas estão procurando estigmas, né? Como você falou, o missionário tem que ser mais sério, né? Ou um pastor não pode se vestir desse jeito, ou não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se está procurando, então estamos precisando realmente entender a essência do cuidado de Deus, a essência do projeto de Deus. Para fechar a minha parte, Carlinhos, eu queria dizer uma coisa para todo mundo que está assistindo. Vamos que está dentro, resumindo um pouquinho o que nós dois falamos, né? Vamos mostrar mais o Deus que está em nós. Começar a mostrar o Deus que está dentro. Carlinhos, sem palavras para te agradecer. Eu louvo a Deus pela tua Obrigado vida. você, querido. Louvo a Deus por ter te conhecido, né? Por ter encontrado você e ter te conhecido
conhecer um pouco da tua história, do teu trabalho, do teu ministério. Como eu disse, você já, em minhas orações, em nossas orações, com certeza, nós vamos continuar orando por você. E quero louvar mesmo a Deus pela tua vida, tá? Mais alguma coisa aí para o pessoal? Fala aí pra gente, e queria que você orasse aí, orasse aí por nós, encerrando aí esse momento. E obrigado, cara. Obrigado mesmo, de coração. Amém. Obrigado a todos vocês, todos e todas que nos assistiram e todos que vão assistir depois. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, você pode entrar no meu perfil aqui, tem um site, tem um link no Instagram, @carlinhossenegal. E quem quiser mais, é só aqui pelo Instagram, Facebook. Prazer estar aqui compartilhando, falando do amor de Deus. Eu sei que eu falei muitas coisas que para muitos é loucura, mas nosso Deus é um Deus de loucuras, né? Deus não se enquadra pouco mais que um Deus lógico. Ele é um Deus que vai fazer coisas que a gente nunca vai pensar que ele pode fazer. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Estou aqui no Senegal. Quem quiser vir me ver, estou aqui. Então, muito obrigado. E eu espero poder um dia aí com vocês, poder estar se quiser. Amém? Então, eu finalizo aqui com a minha oração. Oremos. Amém. Senhor, nosso Deus poderoso, Pai, obrigado por todos que passaram por esta live, que estão aqui nos assistindo. Senhor Deus, precisamos do Senhor. Precisamos, Senhor Deus, nos conectar contigo. Nós precisamos de Ti. Porque Tu és o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Tu és aquele Senhor Deus ao qual a lógica não consegue. E Tu expulsa espíritos maus da nossa vida que vieram para nos escravizar. Te peço, Senhor Deus, libertação por esse povo, que possamos caminhar contigo e entender, Senhor Deus, o que Tu queres para a nossa vida, porque não importa se é na África, se é no Brasil, não importa onde tem uma vida sedenta pelo Teu amor. Nos ensina a caminhar, Senhor Deus, nos ensina a ser tolerantes, Senhor Deus, com as outras pessoas, com as outras religiões, meu Pai. Nos ensina. Afinal de contas, no teu reino, Senhor Deus, os últimos serão os primeiros, os menores serão os maiores. Ó, Senhor Deus, no teu reino, para ser grande, é preciso ser como criança, meu Pai. Ó, meu Pai, não entendemos a tua matemática, mas precisamos, Senhor Deus, compreender através das Escrituras quem tu és, para que possamos ser para esse mundo, Senhor Deus, pessoas boas, pessoas, Senhor Deus, que falará do teu amor, meu Pai, através do testemunho, meu Pai. Ó, Senhor Deus, nos abençoa, abençoa a nossa noite, abençoa nosso final de semana, que possamos estar, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus. Talvez não cairemos no Espírito, mas nós nos levantaremos no Espírito, porque o Espírito Santo precisa nos levantar para repartir o pão, nos levantar, Senhor Deus, para dividir o que temos, nos levantar para amar uns aos outros, nos levantar para sermos igreja. Ao final de contas, igreja não é tijolo, igreja é gente. E gente precisa de gente. Ó Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa o pastor Isnar, a família dele, que ele possa ser, Senhor Deus, um obreiro fiel aqui, que ele possa ser um obreiro que direcione as tuas ovelhas pelo caminho, Senhor Deus. Ó Pai, dá a ele uma palavra, dá a ele, Senhor Deus, motivação, dá a ele, Senhor Deus, coragem para continuar nesse caminho, que muitas vezes, Senhor Deus, é difícil, Senhor Deus.
Mas a tua palavra disse: tem de bom ânimo, porque tu venceste o mundo, Senhor Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, que possamos pensar global, que possamos pensar que a minha missão no Senegal também é a missão da Igreja Marialva, que a missão da Igreja em Marialva também é a minha missão. Afinal de contas, servimos a um só Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar aqui entre nós. Em teu nome eu agradeço. Amém. Amém, amém. Carlinhos, obrigado de novo. Deus abençoe muito tua vida, teu Bom ministério, prazer, tua meu família. querido. Que as coisas, Tô as sempre portas aqui. possam se abrir sempre aí para você. E nós vamos manter contato, você Sim. pode ter certeza. Certeza. Quando você Tô vier aqui. para cá, me avisa para a gente te trazer aqui em Marialva, tá? E você não sabe o rolo que eu tô agora. Meus filhos só falam assim: eu quero que chegue as férias, porque nós vamos para o Senegal. Nas férias nós vamos para o Senegal. Manda-se embora, bota no avião e traz para cá. Então eu tô orando que meus filhos agora eles já botaram na cabeça, eu quero ir pro Senegal. Manda-se Então, embora, vamos embora. Se Deus quiser, um dia nós vamos estar aí também. Amém? Fica com Deus, Carlinhos. Pessoal, Deus abençoe a todos que Obrigado estão aí a todos. com a gente. Pessoal aqui de Marialva, pessoal aqui do Brasil, não sei de que cidade que você tá. Pessoal aí do Senegal, tá? E de onde você estiver, eu vi um chileno mandando mensagem aí também. De onde quer que você esteja, o Senhor te abençoe e sejamos a igreja que Deus espera de cada um de nós. Obrigado, Amém. gente. Deus abençoe. Carlinhos, a hora que você quiser fechar aí. Amém.